Bom, vamos lá. Vocês não sabem, mas eu acabei de fazer um vídeo agora que foi dia 13 de julho, 17 minutos mais ou menos, sem áudio. Acabei gravando e não veio o áudio. Então estou fazendo um outro vídeo agora, e agora já são 14 de julho de 2024. Nesse Gazine eu quero abordar dois materiais que eu recebi. Um deles é o envelopezinho aqui do Francisco Filardi, e o outro esse material aqui que eu recebi do Valdomiro Vergueiro. O do Francisco Filardi ele havia enviado para o meu endereço em Goiás, só que eu terminei o pós-doc e aí pedi para uma parente trazer para mim. Ela trouxe para a região onde eu resido depois do pós-doc. Estou de volta ao litoral em São Vicente SP. Esse material eu gostei muito. Ele me manda dois fanzines de produção dele, dois títulos que ele costuma fazer. O Antissocial, né, sobre sociedade e cultura, sociedade em geral, e o Intervalo, que também é sobre cultura em geral, no caso. Vou falar do Intervalo rapidamente, primeiro, e o Antissocial mais rapidamente ainda, mas vamos lá. O Intervalo eu gostei muito, porque essa edição eu já havia visto uma entrevista que ele falava sobre o tema do desenho animado da Corrida Maluca, da Hanna-Barbera Produções, e eu havia pedido para ele. Então ele me enviou os 3 volumes. Ele fez uma pesquisa sobre o desenho animado da Hanna-Barbera, Corrida Maluca, e eu na minha infância, em 1974, com 7 anos, comecei a comprar os gibis e ver os desenhos animados, que foram produzidos, segundo a pesquisa dele, entre 1968 e 69. Que tem no volume 1, ele fala... Bom, eu já não lembro mais onde eu li. Bom, são 3 volumes, né? Eu acabei lendo rapidamente aqui. Mas eu vi que... Bom, enfim. O volume 1... tá aqui, bem na capa do volume 1. Foi produzido entre setembro de 68 a janeiro de 69, 12 minutos cada, 34 episódios. Esses fanzines do Intervalo Cultural, esse aqui, o volume 1, é de março de 2021. O volume 2, A Bandeirada Final... Não, Nadando, Nadando e Morrendo na Praia, o volume 2 é de maio de 2021. E o volume 3 é de setembro de 2021. Cada volume tem uma conexão, uma continuidade, né? Então, o primeiro, número 1 aqui, eu não li ainda, porque eu recebi faz poucos dias e abri... Fiz um desenvelopando zine no vídeo que eu fiz agora há pouco, mas que estava sem áudio. E aí, estou revendo aqui com vocês. Ele fala sobre a Corrida Maluca, sobre o desenho animado, né? Aborda várias questões, até os dubladores, os narradores. Tem um narrador em off que narra nos desenhos, né? E aí o volume 2. No próximo volume mostrarei a vocês como se faz uma boa trapaça. Ele põe o Dick Vigarista e aí fala do Dick Vigarista aqui na capa, mas também vai abordando outras questões aqui dentro, todas dentro da Corrida Maluca, os episódios, etc. E aí tinha uma promoção na época também, mas aí o volume 2 ele fala que o volume 3 vocês ficaram fascinados com as minhas birutices, isto é, invenções, que é desse professor aqui que tinha um carro voador. E aí o volume 3 está aqui. Volume 3, A Bandeirada Final, continua o tema da Corrida Maluca, fala da Penélope Charmosa e tal. E os agradecimentos no final ao Edgar Guimarães, ao Paulo Gilberto Alves de Souza, ao Sérgio Júnior e ao Wagner Teixeira, todos fanzineiros também, pesquisadores. E o Antissocial, que é um fanzine que eu recebi já alguns números, esse aqui em especial, Bug e Ameaça à Segurança Nacional, dossiê Facebook de agosto de 2020. Então, ele trabalha essas pesquisas com relação, no caso aqui, ao tema do vazamento, das informações do Facebook, dos bugs, ou quase tudo que você sempre quis saber sobre o Facebook, mas tinha medo de que fosse verdade. Então, tá aqui, tem os links que ele faz a referência da pesquisa. Eu gosto muito dos trabalhos dele, porque são fanzines com temas, com dossiês e pesquisados, né? Então, eu criei os fanzines Academic Zines
mas na verdade já existem outros como esses aqui, que são fanzines que fazem pesquisas, ou no caso aqui de temas, né, dossiê da Corrida Maluca, ou esses aqui que abordam outras questões culturais e de importância mais ainda relevante a toda a estrutura social. E agora eu vou para o outro material que eu recebi. O professor Valdomiro Vergueiro foi meu orientador da tese de doutorado, coordenador principal das Jornadas Internacionais de Quadrinhos da USP e também do Observatório de Quadrinhos que existe já desde o final da década de 90 para 2000. Acho que é isso, estou tentando lembrar as datas. E eu participo também desde o início de 2000, das reuniões mensais, né, que hoje em dia são virtuais. E aí, colecionador de quadrinhos fanzines cedeu para ele a maior parte de suas obras, e o Valdomiro está repassando isso para o núcleo, para o Observatório de Pesquisa lá na USP, que tem uma sala de pesquisa. Os repetidos ele está enviando para lá, e alguns repetidos de fanzines ele me passou, e ele se interessou até pela bagagem de pesquisa que alguns fanzines trazem, com entrevistas de autores de quadrinhos da década de 80 e 90. E aí ele percebeu que isso é importante nessa questão de entrevista de autores de quadrinhos, porque isso não existia no Brasil, né? Não existiam publicações que traziam isso. Ele até aventou uma hipótese de fazer comigo um trabalho relativo enfim, a esses fanzines que trazem essas entrevistas com quadrinistas brasileiros. Isso só para reforçar que o fanzine realmente foi muito importante, ele é ainda, mas ele foi muito importante nas décadas de 80 e 90 para os quadrinhos brasileiros, porque não se abordava a importância dos quadrinhos, não se abordavam os autores de quadrinhos, né? E aí os fanzines faziam isso. E aí, claro, que depois, na década de 90, começou a ter, final de 80 para 90, começaram a valorizar um pouco mais os quadrinhos, e alguns jornais, como a Folha da Tarde, Folha de São Paulo, Estadão e o Diário, esqueci, alguns jornais não existem mais como a Folha da Tarde. Diário da Tarde, se não me engano. Esses começaram a trazer matérias sobre quadrinhos, que era algo difícil de haver, né, naquela época. Então, é interessante isso. E aí, os fanzines que ele me cedeu, eu vou mostrar alguns, porque são muitos, né? Mas tem um aqui, dois aqui, três, são muito interessantes. O Bienal HQ, que é um fanzinão que foi feito na época da primeira Bienal de HQ do Rio de Janeiro. E o Leve Metal. Leve Metal foi... Aqui tem o volume 1 e o volume 2. O Leve Metal foi uma ideia do pessoal da Paraíba, do Henrique Magalhães. E aqui tem suplemento de presença literária. É como um suplemento de uma outra publicação aqui, ó. Presença literária em quadrinhos. E eu já li entrevista do Henrique Magalhães sobre esse Leve Metal, e até nos livros, em algum outro livro dele que está na Marca de Fantasia. Eu não cheguei a conversar com ele sobre isso, mas agora que eu estou mostrando, provavelmente ele vai depois me passar alguma informação a mais, e o que eu tenho aqui nesse momento é só para mostrar mesmo o que eu recebi. E vou falar então dessa Leve Metal aqui, número 1, né? Vou dar uma lida rápida aqui no editorial dela, porque aí vocês vão entender. Foi publicado em janeiro a março de 1984, era para ser trimestral, depois saiu o número 2 também. E aí é um suplemento História em Quadrinhos da Presença Literária, e vai encontrar quadrinhos que estão sendo mais produzidos pelos artistas da terra, no caso Paraíba, então Emir Ribeiro, Deodato Filho e Richard Muniz, e o próprio Henrique Magalhães com a sua personagem Maria, aqui está ela. Leve Metal não pretende ficar por aqui, pretende ampliar o campo editorial para novos autores que estão surgindo e aos antigos que, por falta de espaço e incentivo, deixaram de publicar, mantendo também o intercâmbio permanente com quadrinistas de outras regiões do país para troca de informações e publicação de histórias. Falamos até agora de nossa proposta e quase nos esquecemos de falar sobre o nome. Por que Leve Metal? O que significa isso? Bom, de cara é uma referência evidente à revista americana, que é copiada dos franceses, né? Então os franceses criaram o Metal Hurlant, e o norte-americano depois fez a Heavy Metal, baseada e influenciada pela Metal Hurlant. Uma ironia, enquanto a revista americana traduzindo-se significa metal pesado, nós optamos em contrapor ao metal pesado deles a nossa leveza, leia-se sutileza, com que tratamos nossas questões.
Mas nem só de ironia está carregada a nossa leve metal. Mais do que isso, temos a pretensão de fazer uma revista com o mesmo peso das melhores revistas de quadrinhos brasileiros, saindo à frente das grandes editoras nacionais. Eu tenho o volume 1, 2, eu não sei quantos saíram, era trimestral. Depois o Henrique acabou fazendo o fanzine, o Independente Marca de Fantasia. Eu tenho ele, eu recebi alguns aqui. Eu já tinha alguns, mas recebi nessa doação aqui, vieram 3 números. Aqui tem o número 1. Então, Marca de Fantasia, fanzinão, número 1. O número 2. E eu tenho o número 3 aqui em algum lugar. Depois eu mostro para vocês que veio no pacote, tá? Mas está aqui. Número 1. Quero ver só a data aqui. Para 1985. A Leve Metal, número 1, 84. É isso mesmo. Bem, outros fanzines que eu recebi, tem Advertising Zine, Adzine, isso existe, que são os fanzines que fazem divulgação, vendas, materiais, divulgam mais os quadrinhos e revistas, né? E aí a Devir, que é uma editora, é uma livraria, né, na verdade, acho que é editora também. Bom, enfim, ela publicou na década de 90 esse Recado Devir, que divulgava as publicações dela, né, é uma editora. E aí é interessante, porque é um fanzine gratuito, que trazia isso, é um Advertising Zine, Adzine. Tem outros aqui que eu recebi, o Velta do Emir Ribeiro, aqui o Marca de Fantasia 3, está aqui comigo. É um fanzine muito interessante, ó, dicas de Vorney para se fazer fanzine. Ah, esqueci de mostrar aqui na Leve Metal, número 1, por exemplo, pra vocês verem, tem aqui material do Henrique Magalhães, tem do Emir Ribeiro com a sua personagem que é uma garota de borracha. Tem uma matéria sobre fanzines e a importância deles, né? A luta no Brasil para divulgar uma HQ cada vez mais esquecida pelas editoras. Você vê a importância que teve o fanzinato. Eu já escrevi artigos sobre isso, né? Como o esteio da publicação de quadrinhos brasileiros da década de 80 e 90. Richard Muniz e a HQ curta aqui também do Deodato Filho. Chegou a publicar e publica nos quadrinhos norte-americanos, né? Eu tenho outros fanzines aqui que eu recebi, Repórter, alguns eu não conheço, como esse Repórter, o Bigorna eu cheguei a conhecer, né? Repórter HQ, da década de 80, final de 80, né? Eu tenho vários aqui, o Marcati, tem alguns do Marcati, né? A autopublicação dele. O que mais aqui eu tenho? Tem Vortex, tem os clipes do Calazans, quadrinhos libertários, do Calazans também. O Vortex já falei. Tem esse aqui, o Desabafo, um trocadilho, né? Desabafo. O Maturi, que é um fanzine do Rio Grande do Norte, chegou a ter edições pequenas, essa tamanho padrão A5, e depois teve umas outras maiores também. E antes de finalizar aqui, tinha mais. Eu tenho vários fanzines aqui, mas enfim, no geral, acho que mostrei os principais para vocês. Tem esse aqui, uma curiosidade, ele é em inglês. Unauthorized Comics, The WizKids Publications, número 1. This copy may not be sold or we are in trouble. Nós não podemos vender essa cópia, estaremos em perigo. E é interessante, eu fui ver aqui a edição, né? Tem aqui um editorialzinho aqui. É um tributo de respeito aos editores norte-americanos, né? Número 1, novembro de 1980, publicado tão frequentemente quanto possível pelo WizKids Publications. Office, Brasil, a Foreign Division of the WizKids Publications, que aí ele dá um endereço em Ohio, nos Estados Unidos. This copy may not be sold or we are in trouble. All characters in this issue are owned by their respective publishers. The photolith and original artwork were destroyed. Os fotolitos e as artes originais foram destruídas. Edição 100 cópias, 100 cópias. E aí vocês veem aqui por quê? Porque tem uns autores aqui, nomes brasileiros, e umas histórias em quadrinhos com personagens norte-americanos, né? Isso é um fanzine, ele não tem uma vendagem oficial, ele é paratópico. Ele está em paralelo à oficialização, à oficialidade das publicações. Então ele não obtém lucro, ele não visa lucro, ele não está dentro do sistema comercial.
Mesmo assim, os autores na época se precaveram, não colocaram os nomes deles, aparece o nome até da capa de um autor, aqui no miolo também tem o nome dos... são brasileiros, né? Vou respeitar aqui que eles não quiseram disseminar os nomes deles, né? Mas é bem interessante, porque hoje em dia, atualmente, isso está mais light, está mais aberto. O Roberto Guedes publica o seu Status Comics, e no Status Comics, eu acho que eu não tenho nenhum aqui à mão agora, deixa eu ver, tenho sim. O Gibilândia, e o Status Comics também. O Status Comics está aqui, e o Gibilândia. Ele publica material, por exemplo, John Byrne, que com os Herdeiros do Apocalipse, que é um material que não tem publicação no Brasil, né, não tem contrato sendo feito, e alguns antigos que nunca saíram no Brasil, até de John Romita, etc. E ele faz uns crossovers também dos personagens dele, que é o Meteoro, com algum outro. Então ele faz isso como uns fanzines, né, fanzines independentes para tópicos, sem pagar direitos autorais, porque na verdade ele busca as HQs que não tem contrato aqui ou que não tem mais contrato ou não estão mais sendo publicados lá fora. E aí ele é precavido nisso e não há problemas, né? Então é Gibilândia e o Status Comics. Agora esse aqui, na década de 80 e 90, eles tinham mais receio, né? Porque no Brasil era mais complicado ainda, só publicava material norte-americano, né? Não tinha brasileiro. E os fanzines faziam isso. Faziam totalmente algo criativo, parodiavam super-heróis e tudo mais. Esse desabafo aqui parodia, você vê o Thor aqui. E mesmo Turma da Mônica. Tem um episódio da Turma da Mônica da década de 80 para 90 em que a Mônica visita Asgard e se encontra lá com um Thor, inclusive. Né? E outros, enfim. Com relação a fanzines, como eu falei, as editoras não vão atrás para processar nem nada, porque não tem essa oficialização. Bom, eu só quis dizer tudo isso por causa dessa brincadeira, dessa curiosidade de um fanzine que eu não conhecia, né? A capa é colorida, inclusive, e a data é novembro de 1980, é antigo. E é um fanzinão, né? Que simula capa de gibi norte-americano e tudo mais, né? E aí, bem, enfim. Era isso que eu queria dizer e mostrar para vocês. 2 pacotes, um que veio pelo correio, né, do Francisco Filardi, com os seus fanzines, o Antissocial e o... já esqueci o nome do outro. Intervalo, né? E o outro pacote que eu recebi do Valdomiro com vários fanzines antigos e alguns que me são caros porque o marca de fantasia mesmo. E eu devo ter um volume, mas não o volume 1. E aqui o Leve Metal 1 e 2, né? E achei muito curioso tê-los em mãos, que eu já havia lido algo sobre isso. E mostrando o potencial dos fanzines, né? Para vocês verem a importância dada pelos fanzines com, por exemplo, entrevistas a quadrinistas na década de 80 e 90 que só apareciam nos fanzines, né? O próprio Valdomiro percebeu isso com melhor acuidade. Depois que ele recebeu o material, começou a verificar isso nos próprios fanzines. E alguns fanzines grandes, em formato A4, que traziam entrevistas, batida à máquina e tudo, com colagens de imagens de quadrinhos. Então era um trabalho feito manualmente, totalmente manualmente, colavam. Eu mesmo fazia fanzines assim, né? Fazia meus quadrinhos, depois tirava a cópia e xerocava e colava página a página, montando nas folhas A4. Hoje em dia se pode fazer também, né, no computador, etc. Mas é isso, a importância dos fanzines está aí. Esses 2 pacotes eu agradeço muito o Francisco Filardi e também o Valdomiro Vergueiro por me ceder uma parte desse material que foi doado, que é importante, já que eu pesquiso também fanzines, e que depois pode daí decorrer uma outra pesquisa em 4 mãos, a 4 mãos, minha com o Valdomiro. Vamos ver isso mais para frente. Desse material que sai em fanzines, que são entrevistas com quadrinistas, de novo, reforçando, reiterando, que só saíam nos fanzines nas décadas de 80 e 90 no Brasil, em nenhum outro lugar saíam, né? Depois sim, começaram a sair meados de 90 em diante, algumas pequenas entrevistas ou matérias em jornais que
começaram a valorizar melhor os quadrinhos. É isso, grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biografia zines e afins.